Cumprimentando a todos os presentes, boa tarde, doutora, agora de maneira formal, senhora seja sempre muito bem-vinda, tá? Não tenha medo da tribuna, porque é normal, é questão de responsabilidade. Então, cada procedimento, cada recurso, cada manifestação nossa, a gente acredita que seja a melhor das teses. Cumprimentando aos que se encontram virtualmente, de maneira bem informal, eu não consigo encontrar o doutor Luiz Eduardo, mas fica aqui nossos cumprimentos formais. A nossa defensora pública, doutora Andréia, eu não estou vendo. Excelência, boa tarde. Se Vossa Excelência se encontra, é um prazer cada vez que a gente se reúne ordinariamente todas as segundas-feiras. Dando início à sessão propriamente dita, submeto a ata da sessão passada. Sem objeção, Excelência. Pela aprovação, diante da manifestação unânime dos eminentes pares, dou por aprovada. Nós temos agora os pedidos com sustentação oral. Eu gostaria de pedir aos colegas aqui a consideração e respeito à nossa colega, a doutora Paula, que se encontra presente, que ela fará sustentação para que a gente possa privilegiar a doutora. Ela, aqui é de Sua Excelência, o desembargador Fernando Ximenes, a doutora Paula. É o do SAGE, é o 2 do SAGE, de competência de relatoria de Vossa Excelência, exatamente. Nós temos o procurador, né, do município, que acabou de adentrar, é ele ou não? Perdão. A senhora é a advogada do prefeito, do ex-prefeito? Do deputado Leônidas, isso. Eu gostaria de saber se é o procurador ou não. E o nosso, doutora, o procurador está como apelante, ele solicitou, então ele é em primeiro plano. Perfeito. Tá bom? Nós só estamos à busca. Fazendo uma busca ativa. Mas os interesses aí são comuns, né? Exatamente. É o do SAGE, o número 2, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes. Na verdade, eu estou anulando a sentença. Eu acho que isso aí talvez satisfaça as duas partes. Como o ex-prefeito, hoje deputado Leônidas Cristino, né? Perfeito. Eu posso ler aqui a ementa para... E o doutor não adentrou virtualmente. A senhora dispensa, então, dispensa, sim, a sua sustentação. E o colega, como não adentrou, nem virtualmente não se encontra presencialmente, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, eu vou ler aqui a ementa. Pois não. O voto é um tanto quanto longo, mas eu acho que a ementa aqui resolve, tranquilo. Eu digo aqui o seguinte: o caso em exame. Competência da Justiça Comum Estadual dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Remessa necessária e 2 recursos extraordinários interpostos contra a sentença proferida pelo juiz do trabalho, que julgou procedente o pedido formulado em sede de ação civil pública. Sentença posteriormente ratificada pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Sobral, com base no artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Recursos ordinários encaminhados a este tribunal. Esses recursos ordinários foram encaminhados como apelação aqui ao tribunal. Esse processo é um processo antiguíssimo, percorreu aí na Justiça do Trabalho, foi até o Supremo Tribunal Federal, tanto o município de Sobral como o então prefeito, hoje deputado Leônidas Cristino, eles arguíam sempre a incompetência da Justiça do Trabalho, mas só foi reconhecida quando não estava já no Supremo Tribunal Federal. E demorou muito a que o juiz de Sobral
se manifestasse sobre o caso, né? Ele só, bem depois de uns 10 anos, é que ele fez isso. Então, bom, eu situei aqui o caso e a questão em discussão. Há duas questões em discussão, a saber: se o reconhecimento da incompetência absoluta, com base no artigo 113, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 1973, enseja a nulidade automática da sentença do juiz incompetente, no caso, o juiz do trabalho. Ou se é possível que a decisão posterior prolatada pelo juiz competente, com fruto no artigo 64, parágrafo 4º do CPC de 2015, aproveite a sentença da decisão do juízo, da decisão trabalhista, e conheça dos recursos ordinários interpostos. E saber se a decisão do juízo da primeira vara civil, da comarca de Sobral, é nula, por falta de fundamentação. Então, na razão de decidir, eu digo assim, em consonância com o princípio tempus rege acto e a teoria do isolamento dos atos processuais, tais atos devem observar a lei vigente ao tempo de sua prática, não podendo a legislação nova retroagir para alcançar atos anteriores já consolidados sob a vigência da lei revogada. Ou seja, essa matéria foi discutida e tramitou toda sob a égide do Código de 1973. Então, lá no Código de 1973, dizia que só se apreciava os atos, só podia se convalidar os atos instrutórios. Nenhum ato decisivo seria convalidado, porquanto todos seriam nulos. Como o ato processual de declaração de incompetência absoluta foi prolatado, repito, sob a égide do Código de 73, em observância aos princípios tempo, rege acto, o da confiança e da segurança jurídica, a teoria do isolamento dos atos processuais e a jurisprudência dominante à época, tanto no STJ como aqui no Tribunal de Justiça, tem até uma do desembargador Barbosa, todos os efeitos deles, advindos, devem ser regulados pela norma então vigente. Desse modo, a nulidade dos atos decisórios é uma consequência automática prevista no artigo 113, parágrafo 2º desse diploma legal, ou seja, do Código de Processo Civil de 1973. Mesmo não havendo disposição expressa mesmo não havendo disposição expressa sobre isso na decisão de incompetência. Quer dizer, o Código dizia que não era preciso que a declaração de incompetência dissesse isso, que era um efeito imediato da decisão. Então, a decisão do juiz de origem, que aproveitou os atos decisórios anteriores, carece também de fundamentação, pois apenas faz menção às conclusões apresentadas pelo juiz do trabalho, sem tecer considerações próprias e específicas sobre quais situações influenciaram a formulação do seu convencimento acerca da procedência do pleito autoral. Então, verificada de ofício a nulidade da sentença do juízo trabalhista e da decisão do juiz do trabalho, imperativo é o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento ao feito e para proferir a nova sentença. Quer dizer, aqui, mesmo que a gente não aceitasse essa primeira premissa, essa primeira preliminar, de que a decisão da Justiça do Trabalho é nula, mesmo que a gente não aceitasse, porque eu digo apenas a título de argumentação, porque, na verdade, quem regia a matéria era o Código de Processo Civil à época. Mesmo assim, se fosse possível aplicar o artigo 64, parágrafo 4º do atual Código de Processo, como fez o juiz, ele não podia simplesmente dizer que concorda com as decisões sem dizer os fundamentos da decisão dele.
Além de fundamentar, ele teria que dar uma nova decisão, né? Embora utilizando todos os argumentos, e intimar as partes para os devidos recursos. Então, senhora presidente, meus estimados pares, eu estou aqui anulando a sentença de ofício e devolvendo os autos à origem para que outra seja proferida após a devida regularidade do processo, né? Tem que fazer o trâmite regular. É o meu voto. Desembargador Durval, como vota? Confirmo meu voto antecipado e voto com o relator. Perfeito. Desembargador Inácio? Também confirmo e acompanho o voto do eminente relator. Pois não. Resultado desse julgamento, sentença anulada de ofício à unanimidade. Boa tarde, doutora. Perfeito, excelência. Obrigada a todos. Pois não. Passamos agora ao processo na plataforma PJE, o 45, que é do segundo gabinete, que é do desembargador Inácio. É um agravo, pois não, doutor, é um agravo de instrumento número 311 0953 2023, final, uma sequência de 4 zeros. Doutor Matheus José Borges, é isso, doutor? Perfeito. A OAB do senhor, só para saber se nós estamos com ela aqui devidamente. Perfeitamente, 51393. Vossa Excelência está aqui por SP Indústria Distribuidora de Petróleo, a parte agravada. Perfeito. Por gentileza, se tiver preparado, nós vamos iniciar computando ali, uns 15 minutos. Senhora presidente, pela ordem. Pois não. Primeiro, o relatório você dispensa, né? E segundo, eu tô alegando provimento ao recurso. Então, então, obrigada, e Vossa Excelência passa a leitura eu vou ler da aqui só a proposta caixa. de emenda. Emenda, direito processual civil e tributário, agravo de instrumento, ação ordinária ajuizada contra a Fazenda Pública, execução fiscal, cobrança de ICMS incidentes sobre combustíveis, crédito tributário formado a partir da dilatação volumétrica de combustível, impossibilidade, fenômeno provocado pela variação de temperatura, concessão da tutela provisória, suspensão da exigibilidade do crédito, ausência de caracterização do fato gerador tributário, entendimento em consonância com os julgados do STJ e do TJCE, probabilidade do direito evidenciado, artigo 300 do CPC, agravo de instrumento, conhecido e não provido, decisão mantida. É meu voto. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência, desembargador Tacílio. Também acompanho o eminente relator. Perfeito. Prolatando o resultado para o recurso em pauta, conhecido e improvido à unanimidade. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Passamos agora, ainda na plataforma PJE, mas dessa feita, sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio, o processo 52.106, dígito 64, 2021, final 0064, apelação cível, envolvendo TC Logística Integrada, LTDA e outros, e o Estado do Ceará. A sustentação oral foi pedida pelo eminente advogado, doutor Paulo César da Silva Filho. Se encontra virtualmente? Sim. Pois não. Doutor, a OAB do senhor de Minas Gerais, só para confirmar. 128.889. Perfeito. Vossa Excelência está representando os interesses da parte apelante, é isso? Correto, Excelência. Por favor, se o senhor já estiver preparado, nós temos 15 minutos para a sustentação oral. Sim, estou preparado, Excelência. Pois pronto, a partir desse momento, passamos aqui a computar eletronicamente. Obrigado, boa tarde, Excelências, os quais cumprimento na pessoa da desembargadora Lisete Souza Gadelha. A apelação posta por julgamento, ela deriva, né, de uma ação ordinária de anulação de débitos, né,
no caso de 2 autos de infração que foram lavrados para exigência de CMS e multa relativo ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, no valor histórico de R$ 708 mil. Qual é a causa da lavratura desses autos de infração? Muito em síntese, o Estado do Ceará ele glosou créditos de ICMS que a apelante tinha levado a compensação na sua escrita fiscal. De onde deriva esses créditos ICMS? De aquisições de combustível. A apelante ela é uma transportadora e tem como principal insumo da atividade dela a aquisição, os combustíveis para que os caminhões possam se movimentar. E o Estado do Ceará ele lavrou esse auto de infração por 2 razões. Ele entendeu que o crédito de ICMS derivado de aquisição de combustível em outros estados, ou seja, fora do Ceará, ele não seria possível, porque incidiria uma regra de imunidade na aquisição de combustível interestadual e que, por isso, não seria possível, viável, crédito no âmbito do Estado do Ceará. E essa parcela, essa imputação fiscal que o Estado do Ceará faz, ela representa 98,45% do lançamento tributário. Então, a principal discussão é essa. O Estado do Ceará glosou o crédito ICMS porque seriam aquisições de combustível fora do Estado do Ceará. E o 1,55% do alto, o Estado do Ceará glosou porque o crédito ICMS ele seria derivado de operações com redução de base de cálculo e, teoricamente, a apelante ela não teria aplicado essa redução de base de cálculo, ou seja, essa parcela de 1,55% são aquisições internas, mas o Estado do Ceará ele glosou porque, teoricamente, não teria se aplicado essa redução de base. A sentença de primeira instância, encampando os argumentos da fiscalização, também entendeu que seria inviável o crédito de ICMS no Estado do Ceará, desse combustível, porque incidiria na espécie a imunidade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição, que trata da imunidade aplicável a combustíveis e lubrificantes em operações interestaduais. E também a sentença ela acolhe também o fundamento, um parecer da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, o parecer 274 de 2006, que o Estado do Ceará ele sustenta que não seria possível a apropriação de créditos de ICMS de combustíveis adquiridos fora do Estado do Ceará. Pois bem, a nosso sentir, a sentença, assim como os autos de infração, ela é improcedente na sua fundamentação e, por isso, merece ser reformada. Primeiro, a imunidade de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição, ela é uma imunidade que não é aplicável quando a aquisição se dá para o consumidor final. Então, no caso em tela, o que nós temos aqui é a apelante, que é uma transportadora que adquire aquele combustível na condição de consumidora final. Enquanto consumidora final, incide o ICMS sobre esse combustível, ainda que adquirido em outro estado. Então, no caso de aquisição de combustível na condição de consumidor final, incide a regra, a exceção do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, que determina que o imposto ele incidirá no local, no estado em que ocorrer o consumo do combustível. Então, nessa situação em que se adquire na condição de consumidor final, há a incidência do ICMS e automaticamente não se tem essa vedação que foi arguida como fundamento na sentença recorrida. Ou seja, a sentença recorrida partiu da premissa de que seria uma operação imune e que, por isso, seria inviável o crédito. De fato, se fosse imune, o crédito seria inviável, mas não é o caso. Houve o destaque do imposto e, automaticamente, existe para recorrente, para apelante, esse direito ao crédito, justamente porque incide o imposto na operação e, pelo princípio da não cumulatividade, ela tem que ter esse direito, já que o combustível é o seu principal insumo. O direito ao crédito, então, além de não incidir a regra de imunizante do 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B, e sim a exceção do 155, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, o crédito também ele tem ampla previsão. Ele tem previsão tanto o direito ao crédito, tanto na Constituição, pelo princípio da não cumulatividade,
quanto na Lei Complementar 86 de 97, né, o artigo 19 da Lei Complementar da Lei Candir, ele prevê, né, que no serviço de transporte, o imposto devido em razão da prestação de serviço de transporte, ele deve ser compensado com o imposto cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro estado. Então, não necessariamente tem que ser o crédito, né, tem que ser do imposto recolhido em favor do estado em que se está apurando o débito, né, no caso Ceará, pode ser também o ICMS decorrente de operações oriundas de outros estados. O artigo 60, inciso 5, do regulamento ICMS, na redação vigente à época dos fatos geradores, ele assegurava expressamente, né, então vou até ler aqui textualmente o que ele previa, né, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo à mercadoria recebida para emprego na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, tinha previsão expressa à época dos fatos geradores, no artigo 60, inciso 5, que as mercadorias recebidas pela transportadora para emprego na prestação de serviço de transporte, elas eram passíveis de creditamento, e ainda são, né? Então, assim, não há dúvida que o combustível, por ser o principal elemento, o principal insumo de uma transportadora, ele seria, né, passível de crédito pela redação tanto do regulamento ICMS Ceará quanto pela Lei Complementar 87 de 96. O parecer utilizado pela fiscalização para fundamentar os autos de infração, que é um parecer da Secretaria de Fazenda 274 de 2006, a nosso ver, não pode ser um óbice ao creditamento desse imposto oriundo das requisições de combustíveis em outras unidades federativas. Primeiro porque esse parecer sequer poderia ser aplicado como fundamento dos lançamentos tributários. Isso porque esse parecer foi feito para outro contribuinte, um contribuinte chamado Metatruck Service Limitado, que não tem qualquer relação com o apelante, ou seja, aproveitou-se um parecer para uma outra situação, de um outro caso concreto, para aplicar como fundamento no presente lançamento tributário. Algo totalmente absurdo. Além disso, esse parecer normativo, ele tenta mudar a lógica do creditamento do ICMS. E nessa tentativa de alterar a lógica do creditamento do ICMS, ele acaba subvertendo diversas normas, tanto de índole constitucional como de índole infraconstitucional. Isso porque esse parecer ele tenta vender a ideia de que somente é possível crédito ICMS em relação aos combustíveis adquiridos no território cearense. Ou seja, se a transportadora ela tem um serviço de transporte iniciado, por exemplo, no estado do Ceará, com destino ao estado do Rio Grande do Sul, a transportadora ela só poderia se creditar do combustível adquirido no próprio estado do Ceará. Certamente esse caminhão, pela autonomia dele, ele vai ter que abastecer outras diversas vezes ao longo desse trajeto. Mas só a primeira perna, ou seja, só aquele combustível adquirido no Ceará que seria passível de creditamento. Ou seja, o débito do ICMS fica todo com o estado do Ceará, mas o crédito é só parcial, é só daquele abastecimento que o veículo vai fazer no estado do Ceará, o que é completamente absurdo. Ou seja, não há porquê, não há razão, né? Essa previsão do parecer contraria o artigo 19 da Lei Candir, contraria o artigo 60, inciso 5 do regulamento ICMS, e, por via oblíqua, ele acaba também transgredindo o artigo 150, inciso 1 e o 150, inciso 1 da Constituição e 97, inciso 1 do CTN. Por quê? Por via oblíqua, ele acaba implicando no aumento do tributo, no aumento do ICMS. Na medida em que ele glosa, que ele impede, né, ou glosa, como no caso da apelante, parte dos créditos ICMS, ele acaba gerando um aumento do ICMS sem lei que preveja, ou seja, por meio de um parecer normal, por um parecer da Secretaria de Fazenda, o que é totalmente absurdo. Além disso, esse parecer ele também viola o artigo 152 da Constituição. Isso porque ele cria um tratamento tributário diferenciado em razão da procedência do combustível. Ou seja, o combustível proveniente do estado do Ceará é passível de crédito ICMS.
O combustível proveniente de outros estados já não é passível de crédito, ou seja, existe ali uma diferença de tratamento em razão da procedência do combustível, então, por isso, esse parecer também viola o artigo 152 da Constituição, que veda o tratamento tributário diferenciado em razão da procedência e o destino da mercadoria. Com relação à parte, né, dos créditos CMS relativos, só um segundo, Excelência. Em relação à parcela dos créditos CMS que foram glosados em razão da suposta inobservância da redução de base de cálculo, tem-se que também não procede essa imputação, porque a impugnante ela acreditou-se do ICMS que estava previsto. Perdoa, Excelência, tinha um celular aqui que esqueci, ele estava reproduzindo. Então, em relação aos créditos CMS relativos às operações de aquisição de combustível no estado do Ceará com redução de base de cálculo, tem-se também que a acusação da fiscalização é improcedente. Isso por quê? A recorrente ela se creditou do ICMS que estava destacado nos documentos fiscais. A fiscalização não fez qualquer prova de que esse ICMS destacado nos documentos fiscais não foi apurado pelo vendedor, pelo fornecedor, com a aplicação da redução de base de cálculo. Então, a nosso ver, também não procede a glosa desses créditos com redução de base de cálculo. E, por fim, ainda que se entenda, né, na remota hipótese, se entender que os lançamentos são procedentes, deve-se, no mínimo, reconhecer a decadência dos valores glosados relativo ao período de janeiro de 2009 a outubro de 2009. Isso por quê? O lançamento tributário, a apelante, ela foi intimada em outubro de 2014. Ou seja, a época da intimação já se tinha decorrido mais de 5 anos em relação aos fatos geradores de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Então, nesse caso, no mínimo, tem que se reconhecer a decadência em relação a esse período. Em apertada síntese, são esses os pontos que nós gostaríamos de destacar na sustentação. Agradeço a atenção e peço desculpa pelo transtorno. Não, doutor, foi perfeito. Muito obrigada. Me desculpe também não ter indagado de Vossa Excelência sobre a dispensa da leitura do relatório. Mas não teve nenhum... O Vossa Excelência quer que o relator leia? Não, Excelência, eu acredito Perfeito. que não teve prejuízo, eu fiz uma breve... Não houve nenhum prejuízo. Obrigado. Desembargador Tarcílio, é de Vossa Excelência a palavra. Obrigada. Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Aos meus cumprimentos aos eminentes pares, ao senhor procurador de justiça, doutor Luiz Eduardo, presidente da sessão, doutor defensora pública, servidores, e também ao doutor Paulo César, que fez a sua sustentação. Parabéns, doutor. Sustentou os argumentos, né, de acordo com o entendimento de vossa senhoria, e meus cumprimentos aqui, extensivo a toda a sua equipe aí em Minas Gerais. Satisfação tê-lo aqui nesta corte. Eu vou ler a proposta de emenda, senhora presidente. Ela está um pouco concisa, mas é necessário fazer esses esclarecimentos com a leitura por conta de todos os argumentos que foram apresentados, né? Eu só esclareço que, com relação aos precedentes, tanto com relação aos argumentos relativos à decadência, como relação à própria discussão da incidência do ICMS, né, eu fiz referência e colacionei decisões dessa corte, das relatorias do eminente desembargador Inácio Cortez, desembargadora Joriza Magalhães e desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, além de fazer referência a decisões do próprio Supremo Tribunal e do STJ, respectivamente, com relação a cada assunto. O formato também da emenda, desembargador Fernando, é aquele
já iniciado por Vossa Excelência com relação àquele aquela sugestão que foi dada pelo CNJ, e a gente aos poucos vai se adequando, né? Por exemplo, nesse caso aqui é mais complexa, mas nós conseguimos nos adequar. Então, o item 1, caso sob exame. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, que busca, em consequência, a anulação de autos de infração advindos do creditamento indevido de ICMS de combustível adquirido de outros estados da federação quando da execução dos serviços de transporte interestadual de cargas e operações afim. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em, preliminarmente, verificar a decadência dos valores lançados do período de janeiro de 2009 a outubro de 2009. No mérito, analisar, 1. O direito ao crédito de ICMS utilizado pelas empresas autuadas em decorrência das aquisições de combustível de outros estados, quando dos serviços de transporte interestaduais. 2. A possibilidade de credenciamento da integralidade do ICMS de combustíveis adquiridos no estado do Ceará. E 3. A legalidade da multa aplicada. O item 3 das razões de decidir tem 6 itens. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno no recurso especial 1.199.262 de Minas Gerais, firmou entendimento no sentido de que a regra do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional deve ser observada na hipótese em que fique confirmado que houve pagamento a menor parcial em decorrência de creditamento indevido. 4. Em caso, considerando-se tratar de lançamento decorrente de credenciamento indevido do ICMS em que houve pagamento a menor, impõe-se o reconhecimento da decadência dos valores referentes aos meses de janeiro a setembro de 2009, vez que, decorrido o prazo superior a 5 anos entre a ocorrência do fato gerador deste e a notificação da lavratura do auto de infração, que ocorrida em 16 de dezembro de 2014, razão pela qual eu acolho a preliminar. Submeto. Excelência? Acompanho o eminente relator ratificando meu voto provisório. Perfeitamente. Desembargador Duval, Vossa Excelência? Também acompanho. Nobre relator. Perfeito. Preliminar. Superada, vamos A conseguir. unanimidade. Obrigado. Tratando-se de aquisição de combustíveis, óleo diesel, de outros estados da federação, não é possível o creditamento de ICMS dessa operação, em virtude da hipótese de não incidência prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B da Constituição Federal, bem como disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Complementar 87 de 1996. 6. Ademais, o decreto 24.596 de 1997, que consolidou e regulamentou a legislação do ICMS no estado do Ceará, traz, a partir de seu artigo 65, inciso 1, expressamente a vedação de credenciamento do ICMS em operações beneficiadas com isenção, como é o caso dos autos. 7. Na hipótese, as próprias recorrentes reconhecem suas condições de compradoras localizadas em unidade da federação diferente do vendedor, do estado vendedor, de modo que se verifica, desse contexto, que o imposto foi recolhido para o estado emitente das notas fiscais e não para o estado do Ceará, não havendo assim recebimento de ICMS pelo estado do Ceará e, consequentemente, não sendo possível o creditamento do imposto ao contribuinte deste estado do Ceará, somente havendo crédito quando a aquisição de combustível é feita no âmbito interno, ou seja, no estado do Ceará. Item 8.
diante da expressa determinação legal para redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel em 32%, resta claro terem as apelantes infringido o Decreto Estadual 27.486 de 2004, fato este que elas próprias admitem suas razões ao afirmarem que observaram e se creditaram do exato valor que se encontrava destacado no documento fiscal emitido pelo posto de combustível. 9. Não há que se falar que a autoridade fiscal não fez prova de que o valor informado não está de acordo com o Decreto Estadual 27.486 de 2004, quando há nos autos diversos documentos que demonstram a desconformidade. 10. Considerando que a multa de natureza punitiva foi fixada no patamar de 100% sobre o valor do imposto exigido nos autos de infração, esta não pode ser considerada confiscatória, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. O dispositivo é recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada apenas para reconhecer a decadência dos valores referentes aos meses de janeiro a setembro de 2009. É como voto, senhora presidente. Excelência, desembargador Fernando Ximenes. Acompanha, eminente relator. Desembargador Duval. Acompanho da mesma forma, eminente. Perfeito. Resultado definitivo do presente recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, sentença reformada à unanimidade. Passamos agora, ainda na plataforma PJE, o de 93, também da relatoria do eminente desembargador José Tacílio Souza da Silva. Trata-se do recurso 23.3889, dígito 18, 2020, final, uma sequência de 3 zeros, 1. É uma apelação civil em sede de agravo interno. Nós temos aqui as partes envolvidas: Siemens, Gamesa Energia Renovável LTDA e o Estado do Ceará. A sustentação oral está pela eminente advogada, doutora Isabela Esplendore Camacho. Perfeito, doutora? Perfeito, excelência. Minha amiga, por gentileza, a OAB, só para que a gente possa confirmar. 441951, São Paulo. Perfeito, muito obrigada. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Por favor, a partir desse momento, se preparada, a senhora pode iniciar a sustentação oral, que é contabilizada aqui pelo painel eletrônico. Perfeito, excelência, muito obrigada. Vou iniciar já. Queria iniciar cumprimentando Vossa Excelência, todos os demais componentes da Câmara, demais presentes, uma boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bastante breve na minha exposição. Eu acho que é um ponto bastante simples aqui que está pendente de resolução, e se trata exclusivamente de uma questão envolvendo os honorários de sucumbência, né? Então, o que aconteceu nesses autos é que foi ajuizada uma anulatória lá na origem para discutir alguns autos de infração de multa de ICMS. Em 2023, a Siemens, a contribuinte que estou representando aqui nesse agravo interno, a agravante, ela incluiu esses débitos no refis disponibilizado pelo Estado do Ceará em 2023 e pagou integralmente os débitos. Só que no momento que foram incluídos os valores em parcelamento, estava pendente de julgamento a anulatória que agora está em fase de apelação, agravo interno em apelação. E a empresa ela foi condenada a arcar com a sucumbência também nos autos desta anulatória agora em apelação, independentemente do fato de que já haviam honorários incluídos nos valores do refis. Então, aqui eu explico. O artigo 19 da Lei do Refis de 2023, ele fala, e eu peço escusas para ler, que fica dispensado do pagamento de encargo legal pela inscrição da dívida ativa e dos honorários relativos à execução fiscal e aos respectivos embargos do devedor. Então, o dispositivo ele não deixa dúvidas que, nos casos das ações judiciais que têm por objeto a análise do débito parcelado, devem ser afastados os honorários de sucumbência.
Nesse caso, só foi ajuizada a anulatória pelo contribuinte porque não haviam ainda execuções fiscais ajuizadas. Então, como a Siemens ela precisa sempre estar com a regularidade fiscal em dia e sem débitos na sua CDA, ela foi obrigada, após a finalização dos processos administrativos, a ajuizar a anulatória porque não existia execução fiscal para que ela pudesse opor os embargos de devedor. Essa anulatória ela foi ajuizada em junho de 2020 e a execução fiscal correspondente foi ajuizada só em fevereiro de 2021. Então, quando houve o ajuizamento de execução fiscal, não houve qualquer trabalho da Procuradoria naqueles autos, porque já existia presente anulatória. Então, a execução fiscal ela meramente ficou suspensa pela existência desta ação anulatória. Então, nesse caso, é bastante evidente que a anulatória ela serviu como embargos à execução fiscal. E, nesse sentido, o STJ ele tem precedentes que falam sobre a possibilidade de atribuir os efeitos de embargos para as ações anulatórias. Seria uma afronta ao princípio da isonomia admitir que o contribuinte que apresentou a sua posição via embargos e o contribuinte que só não apresentou via embargos porque não existia execução fiscal e ele foi obrigado a ajuizar uma anulatória, tenham condenações diferentes em sucumbência quando incluírem os débitos no refis. Inclusive, a lei, ela afirma expressamente, né, já determina a destinação de 5% do valor dos débitos pagos no parcelamento para a PGE, em caráter de honorários advocatícios. Então, o pedido aqui é apenas para que seja reformada a decisão agravada, para que se afaste a condenação da Siemens e sucumbência na anulatória, sob pena de bis in idem, uma vez que já houve pagamento de honorários advocatícios decorrentes da inscrição em dívida ativa no âmbito do refis. Era isso que eu tinha para expor e eu fico à inteira disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada, doutora. Parabéns, desembargador Tacílio, é de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo as saudações aos presentes. E agora, a doutora Isabela. Meus cumprimentos, doutora, meus respeitos, cordiais saudações e seja bem-vinda a essa sessão da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Obrigada, excelência. Aos eminentes pares, componentes desta turma de julgamento, o voto já foi disponibilizado. Eu vou me permitir ler apenas a proposta de emenda disponibilizada no sistema PJE, esclarecendo que os precedentes que eu cito com relação a todos os casos referem-se a decisões do STJ desta Corte, tendo uma dessas decisões ter sido da palavra da eminente desembargadora Lisete Souza Gadelha e do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, da segunda Câmara de Direito Público, e do desembargador Washington Luiz Gadelha, ou Washington Luiz Bezerra de Araújo. Da terceira. Prossigo. No caso em exame, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que homologou o pedido de desistência recursal da agravante, fundado na adesão ao refis 2023, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais conforme fixado na sentença, com esteio no artigo 90 do Código de Processo Civil. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de estender a dispensa do pagamento do encargo legal para inscrição em dívida ativa e dos honorários advocatícios relativos à execução fiscal e aos respectivos embargos do devedor, prevista na Lei de Parcelamento de Débitos Tributários, a ação anulatória de débito fiscal, bem como aferir a ocorrência de bis in idem na condenação de honorários sucumbenciais diante da previsão de destinação de 5% dos débitos a título de honorários advocatícios à Procuradoria-Geral do Estado. As razões de decidir estão divididas em 4 subitens. 3. O Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que dispuser sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário devem sofrer interpretação estrita em face de sua excepcionalidade.
não merece prosperar a alegação da agravante de que a ação anulatória intentada comporta-se, na prática, como embargos à execução, com a finalidade de desconstituir o débito tributário anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal. No caso, trata-se de uma ação autônoma, de modo que não há como estender a dispensa de pagamento dos honorários advocatícios da referida ação, vez que é vedada a aplicação extensiva da norma, além de efetivamente não se tratar de embargos à execução. Item 5. A Lei Estadual de Parcelamento de Débitos Tributários dispensa apenas os honorários advocatícios referentes à execução fiscal e aos respectivos embargos, de modo que, nas demais hipóteses, como no caso dos autos de que se trata de ação anulatória, a mínima de previsão legal específica para o caso em apreço deve ser aplicado o regramento geral contido no artigo 90 do Código de Processo Civil, especialmente considerando a autonomia da ação anulatória em relação ao feito executivo fiscal. Item 6. Não há que se falar em bis in idem na condenação em honorários sucumbenciais, pois a destinação à Procuradoria-Geral Estadual de 5% dos débitos efetivamente recolhidos se referem aos honorários de adesão, não se confundindo, portanto, com aqueles decorrentes do pedido de desistência da ação declaratória. O dispositivo é que o agravo interno deve ser conhecido, mas desprovido. É como o voto, senhora presidente. Obrigada, excelência, desembargador. Acompanho, eminente relator. Muito obrigado, Fernando. Desembargador Duval, vossa excelência. Acompanho o relator. Tornando definitivo o presente julgamento, agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade. Foi um prazer, doutora. Esteja sempre conosco. O prazer foi todo meu. Uma boa tarde, excelência. Boa tarde. Passamos agora na plataforma SAGE, da pauta 15, de relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho. Nós temos aqui o 214, dígito 94, 2023, final 0151, é uma remessa necessária cível, proveniente da primeira vara cível da comarca de Quixadá, remetente o douto juiz de direito daquela unidade judiciária. Autora, Ana Lúcia Freire Sampaio e outros, e promovido aqui nós temos a partir do cidadão. Gleidson, não, nós temos todos esses aqui. Líria Maria Freitas de Queiroz e outros. Doutor Júnior Bonfim, OAB, doutor Júnior, por favor, Vossa Excelência está presencialmente. É não? Então, virtualmente, o doutor Júnior Bonfim se encontra? Não? Então, não. Tudo isso tem que ser confirmado, né, minha amiga? O doutor se levantou? Ele é procurador? Não. Por favor. Bom, não havendo aqui nem virtualmente, nem presencialmente, representando a autora Ana Lúcia e outros, o doutor Júnior Bonfim, OAB 545, OABCE, Vossa Excelência, desembargador Duval, tem a palavra. Senhora presidente, sim, em primeiro lugar, renovo os cumprimentos aos colegas. Cumprimento também o doutor Luiz Eduardo, se encontra remoto. Trata-se de um processo, uma ação popular, em que a sentença extinguiu sem resolução de mérito, porque a ação ela foi tratada de forma genérica e absolutamente imprecisa, de modo que houve uma carência na descrição adequada da ilicitude dos atos lesivos, houve a alegação de que havia se consumado nepotismo, houve a alegação de que também havia algumas ilicitudes
relativa à lei de responsabilidade fiscal, mas tudo isso, como disse, conduzido de forma genérica e impressível, de modo que eu estou conhecendo a remessa, mas estou desprovendo e mantendo a sentença na altura em que foi prolatada. Assim como voto, senhora presidente. Com o eminente relator, excelência. Acompanhando o eminente relator. Prolatando o resultado definitivo, conhecido e desprovido à unanimidade. Passamos ainda na plataforma SALT, já foi devidamente pelo desembargador Fernando, já foi anunciado e divulgado. Passamos agora para a plataforma PJL 42, de Vossa Excelência, desembargador Inácio, o recurso 27.5453.06/2022, final em sequência de 301, trata-se de apelação e remessa necessária, envolvendo Adriano Silva de Oliveira, Estado do Ceará. Doutor Juvimário Andreinho Moreira foi que virtualmente pediu para fazer sustentação oral em favor do senhor Adriano Silva. Ele se encontra presencialmente, não estamos, e virtualmente estamos participando, também não estamos encontrando o doutor Juvimário. Então, excelência, a palavra é de Vossa Excelência. Emenda constitucional, remessa necessária e apelações cíveis, ação de indenização por danos morais, sentença de parcial procedência, prisão por tempo superior ao fixado na sentença, ofensa a direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, dano moral in re ipsa, redução do quanto da indenização devida, observância à razoabilidade e à proporcionalidade, precedente desta Corte, remessa necessária não conhecida, recursos conhecidos, e provimento do apelo do autor e parcial provimento do recurso do réu, sentença parcialmente reformada apenas para diminuir o quanto arbitrado a título de indenização para R$20 mil, que o juiz chama arbitrado de 80, eu diminui para 20. É como eu voto, senhora presidente. Excelência. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Tarcílio. Confirmo o voto provisório, acompanho o eminente relator. Perfeitamente. Tornando definitivo o presente julgamento, remessa necessária não conhecida, recursos conhecidos para improver o apelo do autor e dar parcial provimento ao recurso do réu, sentença parcialmente reformada nos termos do voto lançado pelo eminente relator à unanimidade. Passamos agora para o de número 4, na mesma plataforma, e é do desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Trata-se de uma apelação cível sob o número 180345, dígito 19/2000, final 0001. Foi envolvendo o município de Fortaleza, Procuradoria-Geral do Município, PGM, versus Banco Bradesco S.A. A sustentação oral está a cargo da doutora Sara Uchoa Alcântara Faria. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Excelência. Eu gostaria só que a senhora me confirmasse a sua OAB em Pernambuco. É 42783. Perfeitamente. Representando aqui o Bradesco, não é? Isso. Dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. O relatório já está nos autos. Perfeito. A partir desse momento, estando preparada, iniciam-se os 15 minutos para a sustentação oral. Pode ser? Agradeço, Excelência. Pode ser. Perfeito. Então, eu inicio primeiramente cumprimentando a todos vocês. Boa tarde, Excelência Presidenta. Cumprimento também os eméritos desembargadores aqui presentes, desembargadoras também. Caso esteja presente também o representante da Procuradoria do Município.
Como se sabe, o relatório já consta nos autos, se trata de uma apelação interposta pelo município de Fortaleza em face de uma execução fiscal para a cobrança de créditos de ISS, que ela foi ajuizada no ano de 1992, no caso há 32 anos. Esse crédito de ISS ele foi constituído em 1988, há 38 anos. Como o caso realmente trata de algo muito simples, que foi o abandono de causa pela Procuradoria, eu vou me ater mais aos atos cronologicamente do processo, para que fique mais fácil a visualização do que realmente aconteceu. Então, na época do ajuizamento dessa ação, a moeda corrente no Brasil ainda era o cruzeiro. A ação, na época, visava a cobrança de créditos de 129 milhões, 6.805 reais, cruzeiros e 72 centavos. Na época, vossas senhorias devem se lembrar que o Brasil passava por uma inflação, por uma crise inflacionária muito forte, que foi inclusive a maior do nosso país, e o Banco Bradesco ele não tinha moeda corrente disponível, ele não tinha papel moeda disponível para garantir uma execução em dinheiro, como ele faz hoje em dia através do depósito do montante integral. Então, o que era disponível para a instituição financeira naquela época, sem que os clientes fossem prejudicados, eram as notas de Tesouro Nacional. E aí, através das cartas de custódia, ou seja, essas notas eram custodiadas pela instituição financeira, e ele juntava as cartas de custódia para comprovar que aquelas notas estavam, sim, disponíveis e custodiadas pelo Banco Bradesco. Acontece que, à época, o município de Fortaleza não aceitou nenhuma dessas notas de Tesouro Nacional. Então, visando suprir essa exigência do fisco municipal, o Banco Bradesco chegou a juntar, eu acredito que por volta de 10 cartas de custódia, mas nenhuma delas eram aceitas porque a volatilidade da moeda na época impedia que essas cartas de custódia tivessem mais de um ano de validade. Então, por uma questão realmente circunstancial da época, da crise que o Brasil vivia no momento, o Bradesco ele não tinha outro meio de garantia. Então, à época, a forma que o Banco Bradesco teve de tentar garantir ali o seu contraditório e ampla defesa foi impetrar um mandado de segurança para que essa garantia das notas do Tesouro Nacional fossem aceitas pelo juiz e ele pudesse opor o embargo da execução. O que aconteceu à época foi que essa liminar foi deferida. O desespero à época foi tamanho que, ao mesmo momento, foi interposto agravo no instrumento em face da decisão que já havia negado o deferimento da garantia. Então, essa liminar depois ela perdeu o efeito, perdeu o objeto, justamente por conta da liminar do mandado de segurança, mas mesmo assim, essas notas de Tesouro Nacional elas não foram aceitas, não foram consideradas garantias idôneas, então esses embargos executórios nunca chegaram a ser processados. Então, mesmo assim, o Bradesco ele tentou renovar essas cartas de custódia por diversas vezes até o ano de 1997, ou seja, 27 anos atrás. Então, a última manifestação da Procuradoria nos autos foi justamente em 1997, e após essa manifestação, negando novamente, né, essa carta de custódia, após essa manifestação, o Bradesco renovou por mais uma vez essa carta de custódia, e a partir daí o processo ficou paralisado. Então, já em 2011, ou seja, acho que mais de 10 anos depois, já em 2011, aliás, no ano 2000, esse processo ele teve um número modificado, né, porque antes era um número antigo, então ele ganhou um número que é o conhecido hoje como NP1, e ele, depois disso, ingressou no sistema ESAG. Já em 2011, a Fazenda Pública ela foi intimada para se manifestar em relação à última nota de custódia apresentada ainda lá em 97, para que o município afirmasse se realmente iria continuar negando essa garantia ou não. Mas realmente a Procuradoria restou silente após essa intimação. Então, 2 anos depois, já em 2013, a Fazenda Pública foi novamente intimada para se manifestar sobre a remissão, ou seja, sobre o alcance da remissão que era prevista no artigo 121 da Lei Municipal 9.859 de 2011. Ou seja, a Fazenda Pública deveria ali se manifestar se aquele débito estaria remido ou não. Mas, novamente, pela segunda vez, a Fazenda Pública não se manifestou. Então, já em 2020, ou seja, 7 anos após a última intimação,
E lembrando que todas essas intimações, elas têm certidão nos autos de que foram intimações pessoais à Procuradoria, a Procuradoria foi novamente intimada para se manifestar sobre a ausência nos autos, né, para se manifestar sobre o interesse no procedimento do feito, sob pena justamente de declaração do abandono da causa. Então, pela terceira vez, a Procuradoria da Fazenda Municipal não se manifestou, o que ensejou o proferimento da sentença pelo juízo de primeiro grau, agora esse ano, em 2024. Então, diante dessa extinção do feito por abandono da causa e com a aplicação do tema 314 do STJ, o que eu vou explicar que realmente é aplicável, foi quando o município retornou aos autos, embargando a sentença, se manifestando no sentido de que o interesse público não estaria disponível e que ainda existiriam recursos pendentes de apreciação. Acontece que nenhum desses recursos foi comprovado ou localizado. Os embargos à execução fiscal, eles não chegaram a ser processados, tanto que hoje em dia, em nenhum sistema, nós conseguimos localizar nenhum resquício dessa posição de defesa. E esses embargos foram desprovidos. Então, o recurso de apelação, ele trata justamente da tentativa de manutenção dessa execução fiscal, que já perdura por longos 32 anos. Então, o tema 314 do STJ, eu até peço Vênia para ler a tese firmada, foi firmada no seguinte sentido, que a inércia da fazenda exequente ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o enunciado da súmula 240 do STJ, segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, matéria passível de ser alegada pelo exequente quanto mais. O que acontece no presente caso torna 100% aplicável à tese do tema 314, primeiramente porque a execução não chegou a ter embargos à execução processados, ou seja, esses embargos eles não chegaram realmente a existir, eles foram opostos, mas não foram processados, então não se trata de uma execução embargada. A Procuradoria foi intimada pessoalmente por 3 vezes, isso no intervalo entre 2011 e 2020, ou seja, temos aí um intervalo de 9 anos de oportunidades de manifestação concedidas pelo juízo de primeiro grau, sem que a Fazenda Pública comparecesse aos autos para manifestar seu interesse no procedimento do feito. Então, além da plena aplicabilidade do tema 314, também entende-se por aplicável o artigo 486, parágrafo 3º do CPC 15, que fala justamente o seguinte: o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, ou seja, essa extinção também foi sem resolução do mérito, não resolve o mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação. Porém, no parágrafo 3º tem que, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar defesa em seu direito, o que não é o caso, né? Então, as nossas razões, as razões do Banco Bradesco são justamente no sentido da manutenção da sentença, pelo evidente abandono de causa nós mencionamos 23 anos, em razão da digitalização do processo e do novo número do processo constar o ano 2000, mas, em verdade, a inércia da Fazenda Pública ela data desde 1997, então nós temos aí indiscutíveis 27 anos de ausência processual, apesar da regular intimação pessoal dos representantes da Procuradoria. Nosso pleito, no caso o pleito do Banco Bradesco, é no sentido da manutenção da sentença pela extinção por abandono da causa, com aplicabilidade do tema 314 do STJ, a declaração de impedimento da repropositura da ação executiva e a condenação da Procuradoria em honorários advocatícios, porquanto o Banco Bradesco, à época, utilizou-se todas as ferramentas possíveis e até mesmo as que não tinham possibilidade de ser utilizadas, como foi o caso de um agravo no instrumento, ao mesmo momento que ele pleiteou uma liminar por meio de mandado de segurança, para que ele pudesse exercer seu direito contraditório e ampla defesa através do embargo da execução, que até o presente momento não foi possível por conta justamente da não aceitação do único meio de garantia possível que o banco tinha para oferecer naquele momento, por meios circunstanciais, e realmente
que não se relacionavam com a vontade do banco, que foi a crise inflacionária do início da década de 90. Então, eu agradeço a oportunidade da sustentação oral e desejo boa tarde a todos e agradeço que todos tenham me dado a atenção dispensada. Obrigada. Parabéns, doutora. Desembargador Ximenes, é de Vossa Excelência a palavra. Pois não, senhora presidente, eu, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a doutora Sara Farias, né, pela sua brilhante sustentação. Inclusive, eu olhei isso com muito cuidado, até porque esse escritório leva o nome de um grande amigo meu no passado, que é o Urbano Vitalino, né? Foi um advogado lá de Recife. Eu acho que, inclusive, o Urbano, salvo engano, concorreu uma vaga de advogado para o STJ. E, lamentavelmente, não alcançou o seu desiderato, teria com certeza sido um grande ministro daquela corte. Eu examinei esse processo e o que me fez acolher a apelação da prefeitura, do município, embora realmente reconheça essas desídias em tantas oportunidades, mas esse tema a que o juiz se fundamentou e que a apelada vem aí fundamentando, o tema 314, ele entende, né, que havendo embargos à execução, é preciso que haja um requerimento é preciso que haja esse requerimento, como é que se diz? Depende de requerimento do réu, né? É o artigo 485, parágrafo 6º. E, na verdade, a única razão de eu acolher foi porque tem essa certidão. Eu até procurei localizar esse processo, não sei se por ser um processo antigo, deve ter sido digitalizado e alguma coisa. Não encontrei assim, mas está uma certidão. No ID 13556, 756, que diz que há uma execução, uns embargos da execução autuados sob o número 655793, apensada essa execução fiscal. Então, isso aí está dito aqui. E essa coisa que me impede de atender a tese desenvolvida pela embargada e confirmar os fundamentos da decisão do juiz de primeiro grau, né? Lamentando, porque eu acho que esse processo faz tanto tempo. Pode até ser que tenha aí até uma prescrição, né? Mas eu não foi alegado isso e eu também não examinei esta matéria. Então, por essas razões aqui, invocando decisão do STJ, inclusive da lavra do nosso conterrâneo Napoleão Nunes Maia Filho, é que eu estou conhecendo o apelo para dar-lhe provimento, reformando a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Até lamentando, porque realmente faz muito tempo, mas infelizmente eu estou preso ao próprio tema que foi aí argumentado. É como voto, senhora presidente. Perfeito, excelência. Desembargador Duval. Concordo com o nobre relator e sigo. O voto lançado oralmente. Desembargador Duval e desembargador Inácio. Como eminente relator. Perfeito. Anunciando o julgamento definitivo para o presente recurso, apelação conhecida e provida. A unanimidade. Prazer imenso, doutora Sara. Volte em outras oportunidades. Igualmente, prazer todo meu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sessão oral, agora nós temos na plataforma PJE o 40, que é do
de relatoria do eminente desembargador Inácio, e dando aqui o número do processo, que é o 533, dígito 43, 2020, final 0036. Trata-se de agravo de instrumento, já em sede de agravo interno, em que é agravante WMP de Oliveira, aliás, agravada WMP de Oliveira e agravante município de Aracoiaba. Sua Excelência aqui decidiu por não conhecer do recurso, correto? Correto. No que foi acompanhado pelos eminentes pares, porquanto a unanimidade. Ok. O subsequente é na plataforma SAG, é o de pauta 66. Trata-se aqui de um embargo de declaração civil, em que é relator o eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, de número 52277, dígito 85, 2020, final 0151/50.000, proveniente da primeira vara da comarca de Quixadá, envolvendo o município de Quixadá, na condição de embargante, e embargada Maryland Nobre Silva, em que Sua Excelência faz a aplicação da súmula 18 deste sodalista e, consequentemente, embargos conhecidos e rejeitados. Perfeito, Excelência? É a unanimidade. Seguidamente, nós temos ainda na plataforma SAG o de número 24, já de relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho. Trata-se de embargos de declaração civil sob o número 51003, dígito 32, 2012, final 0011/50.002, proveniente da 4ª Vara da Fazenda Pública, em que é embargante Francisco Josafá Fernandes e embargado o Instituto Dr. José Frota, IJF. Sua Excelência conheceu do presente embargos, mas para desprovê-lo, e sendo seguido pelos eminentes julgadores. Por conseguinte, a unanimidade é o resultado. Passamos agora aos processos extra-pauta. Nós temos aqui pautado do desembargador Inácio, eu pego já, Inácio de Alencar Cortez Neto. Trata-se de um conflito de competência sobre o número 3003-342, dígito 86, 2024, final uma sequência de 4 zeros, em que é suscitante o juiz de direito do primeiro núcleo de justiça, 4.0, execuções fiscais, e suscitado o juiz de direito da terceira vara de execuções fiscais e de crimes contra a ordem tributária desta comarca. O conflito foi conhecido e determinada a competência do juízo suscitado da terceira vara de execuções fiscais da comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito. Corresponde, Excelência? Corresponde, Excelência. No que foi acompanhado pelos eminentes pares. Seguidamente, nós temos aqui um outro processo extra-pauta sob o número 50.260, dígito 3, 2020, final 0075/50.000, embargo de declaração civil, é de Vossa Excelência a relatoria, né, eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, em que é embargante Construtora Teixeira Oliveira LTDA e embargado o município de Eusébio. Excelência tem a palavra. Pois não, eu vou fazer a leitura aqui da ementa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso relatar, porque não deu tempo de inserir aí no sistema, né? Houve um desencontro entre o gabinete e a secretaria. Mas é o seguinte: processual civil, embargo de declaração em apelação. Omissão, vício ausente, desprovimento. 1. Os embargos de declaração opostos em face do acordo que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento para cassar a sentença
ou não caracterização de litispendência, e negar a segurança em virtude da necessidade de dilação probatória. Essa necessidade de dilação probatória é porque essa construtora se insurgia contra a cobrança do ISS, alegando que o trabalho dela foi terceirizado também, outras empresas fizeram, então não seria justo que ela pagasse esse tributo. Mas não há prova, não havia prova nos autos, por isso foi que não se acolheu esse pedido dela. Então, no caso concreto, a adição recorrida fundamenta-se na controvérsia estabelecida a partir da peça de informações acerca da realização global da obra, como mão de obra própria, ou seja, sem colaboração e prestação de serviços de terceiros. Mencionado aspecto inviabiliza a declaração de que, na espécie, a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza ofende direito líquido e certo afirmado de não suportar tal tributação. Portanto, a segurança foi denegada em virtude de questão processual que impede o acolhimento da tese de mérito da autora, não havendo falar em configuração de lacuna, da lacuna arguída, embargo de declaração conhecidos e desprovidos. Desembargador Duval, como vota? Concordo com o relator. Perfeito. Desembargador Inácio. Com o eminente relator. Ok. Julgamento do presente extra pauta, embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade. Excelências, passado agora os de sustentação oral com e sem, e os extra pautas, eu indago de Vossa Excelência se confirmam todos os votos já lançados. Só que no meu processo de 67 no PJE, me dê aqui, por favor, sob o número 318-29, dígito 20, Vossa Excelência não expressou formalmente o voto. É o 67, do PJE. Quero esclarecer que a PGE foi devidamente intimada. Esse 67? Isso, de nossa relatoria. Esse 67 não está aqui na minha relação, não. PJE. PJE. Nós temos ele. Foi. Isso, com relação ao... Por isso que eu estou dizendo que a PGE foi devidamente intimada. É porque estava constando PGE no lugar do Estado. Foi. Pronto. Na verdade, eu pensei que eu tinha que ter, na verdade, não tinha dúvida contra a decisão de Vossa Excelência. Não, perfeito. Pedi para corrigir a autuação. Perfeito. Mas concordando. Perfeitamente. Eu pensei que tinha. Nos demais aqui, todos estão ok, né? Tanto para o desembargador Tacílio, já foi confirmado do eminente desembargador Chimenez, e agora retificado publicamente, ratificado, na verdade. Não, era só uma ponderação. O desembargador Inácio, já todos votaram no conflito de Vossa Excelência, inclusive já foi julgado. Tá? Então, diante da manifestação de confirmação de todos os votos lançados, eu passarei só a leitura de todos os procedimentos. No caso, para o SAGE, sob a relatoria do eminente desembargador Chimenez, de 1 a 13, acompanhando o eminente relator à unanimidade. Do desembargador Duval, de 14 ao 26, igualmente acompanhando todos o entendimento de Vossa Excelência. O desembargador Inácio, do 27 ao 36, no SAGE, todos os demais julgadores acompanham o voto de Vossa Excelência já lançado. Perfeito, mas ainda vou chegar nele, no SAGE. Mas sim, eu quero... eu faço já a ressalva. Obrigada. Nós temos aqui no SAGE, já sob a nossa relatoria, o 37 ao 64, tá?
Vossas Excelências, todos, desembargador Tarcílio e o desembargador Fernando de Mendes já haviam votado. Mas no 62, o advogado atravessou uma petição em que ele solicita a retirada do procedimento, tá? Do julgamento. Por consequente, e eu peguei e fiz aqui uma exposição de motivos pela qual eu indeferia. É um embargo de declaração. É o 62 do SAG. Amiga. É o 62. Tem aqui sob o número 550018, dígito 09, é o 62 do SAG. Tá? É o desembargador Tarcílio, o desembargador Fernando de Mendes já haviam votado no procedimento, acompanhando o nosso entendimento, e agora eu submeto o pedido de adiamento. Tá? Com relação ao pedido de adiamento, cujo petitório foi lançado às folhas 45 a 46, o cidadão André Barreto Esmeraldo requereu o adiamento do julgamento destes declaratórios, o qual já se encontrava incluído na pauta da presente data, sob o fundamento de que o embargante se encontra em disputa eleitoral e o julgamento poderia gerar, aspas, um desarranjo na campanha, criando destarte um fato político que, sem sombra de dúvida, intervirá de sobremaneira no pleito, principalmente em uma eleição polarizada, como é o caso das eleições no município do Crato, Ceará. Fecho aspas. O adiamento do julgamento é uma faculdade atribuída à relatoria, não sendo direito potestativo do advogado. Neste sentido, embargo de declaração, apelação, inexistência de omissão no julgado, alegações que denotam intenção de discutir a matéria quanto à possibilidade de adiamento da sessão de julgamento para sustentação oral, não cabimento, possibilidade de adiamento que não constitui direito potestativo do advogado, cerceamento de defesa, não ocorrência, porquanto eu estou me valendo do embargo de declaração que agora rejeito e que também no TJ de São Paulo foi devidamente rejeitado, e se trata do 111.483, 645, 2013, 82, 653, sob relatoria do eminente desembargador Kleber Leiser de Aquino. Na data de julgamento foi em 13 de maio de 2019, perante a terceira Câmara de Direito Público. A publicação ocorreu em 14 de março daquele ano. Por possuir caráter facultativo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para oferecer sustentação oral não gera nulidade. Aí eu transcrevo vários julgados que acompanham e que são subsidiando o meu entendimento. Isso porque nem a parte adversa e nem o órgão camerário podem ser submetidos à conveniência da parte. Não obstante, é possível o adiamento do julgamento visando preservar o princípio do contraditório e da ampla defesa, desde que haja justo motivo para tanto. Portanto, eventual adiamento de julgamento por pedido das partes deve ter como premissa um justo motivo que se relacione com o exercício do direito constitucional do devido processo legal. Na hipótese vertente, o requerimento formulado pelo interessado não pode ser considerado como um justo motivo, já que não possui qualquer relação intrínseca com o julgamento da demanda, vinculando-se a motivos pessoais, muito menos se justifica como necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive porque o regimento interno deste sodalício veda expressamente a sustentação oral em embargos de declaração, conforme artigo 121
Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela parte embargante às folhas já ressaltadas. Submeto. Desembargador Tarcílio, por favor. Senhora presidente, Vossa Excelência, como relatora, explicou muito bem o caso. Eu só acrescento que não há nenhum prejuízo, porque trata-se até do embargo de declaração e o máximo que ele poderia, a presença dele dispensaria regimentalmente qualquer pedido de sustentação oral. Então, não há nenhum prejuízo às partes. Então, acolho a manifestação de Vossa Excelência. Perfeito, Excelência. Eu acho que Vossa Excelência está submetendo, mas nem necessitaria de submeter, né? Porque essa matéria é uma decisão muito pessoal de Vossa Excelência. Mas, já que submeteu, eu concordo aí com os fundamentos da sua decisão, porque, como Vossa Excelência bem disse, não é um motivo relacionado à questão processual, né? Inclusive Sim. com relação à defesa. É um motivo pessoal da parte que não tem nenhuma relação com a defesa dele, né? Com possível prejuízo na defesa dele. Perfeito. Então, considerando, inclusive, que Vossa Excelência já votaram, eu vou apenas me ater por uma questão de publicidade, né, e de transparência à proposta de emenda que já foi devidamente votada. Processual civil, embargo de declaração, em apelações cíveis em ação por ato de improbidade administrativa, teses de contradição e omissão, acordo que decidiu a controvérsia de forma motivada, tentativa de obter o rejulgamento, enunciado número 18 da súmula deste sodalício, embargos de declaração rejeitados. Mesmo assim, indago do desembargador Tarcílio se mantém o voto já lançado. Perfeito. Desembargador Fernando Chimenez, igualmente. Então, a unanimidade é o presente resultado. Embargos de declaração rejeitados. E, assim sendo, todos os meus encontram-se devidamente votados na plataforma SAGE, do 37 ao 64. Do desembargador Tarcílio, estão todos devidamente votados, acompanhando o entendimento de Sua Excelência, e estão pautados para todos os eminentes julgadores, no 65 ao 66. No PJE, o desembargador Duval não lançou nenhum recurso. Perfeito? No PJE. Vossa Excelência não disponibilizou. Perfeito. Ok? E o desembargador Chimenez foi devidamente acompanhado e o fez a partir do 1º ao 11 dessa plataforma. O desembargador Inácio, do 12 ao 64, os nossos, do 65 ao 89, agora com o 67 já devidamente votado, o desembargador Tarcílio, de 90 ao 101, todos acompanhados pelos eminentes pares. E, sendo assim, eu dou por encerrada essa fase dos julgamentos propriamente dito. Indago de Suas Excelências se tem alguma observação, algum... Não... Também não, desembargador Inácio, nem o senhor desembargador. Agora, o eminente procurador tem algum pronunciamento, procurador, que possa ser de interesse de Vossa Excelência e de publicizar? Não, pelo jeito não tem nenhum. Considerando a inexistência de qualquer pronunciamento, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, tanto aqui na nossa sala de sessões, quanto virtualmente. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Posso encerrar? Pode, deve. Doutor Luiz Eduardo, meus cumprimentos. Felicidades.